Agora chegou a hora de falar sobre um outro país, pouco falado aí, mas muito interessante, que é a Irlanda, né? Atraída aí, na verdade é um ponto turístico muito interessante, mas falar um pouco mais de economia, até porque, Vandir, que me chamou muita atenção de um artigo no qual você me mandou, no qual falava, né? A Irlanda, que já foi o patinho feio ali da Europa, começou, né, o início do século passado, o país mais pobre da Europa, hoje se consolida aí, né? Muito bem, por sinal, e trazendo bastante investimento estrangeiro, esse fluxo migratório também qualificado. Queria entender na sua visão, né, esse ponto relacionado à Irlanda, se aqui no Brasil, por exemplo, no Brasil que a gente também tem um pouco de dificuldade nesses dois pontos, qual que é a importância de atrair capital estrangeiro e também como poderíamos replicar esse modelo irlandês aqui no Brasil para também ter esse fluxo migratório trazendo mais crescimento para o país? Paula, o caso da Irlanda é um caso único, atípico, mas tem histórias, tem lições lá dentro que podem e devem ser replicadas aqui. Uhum. Em 1900, começo do século XX, a Irlanda era de longe o país mais pobre da Europa. Era mais pobre que a Grécia. Era o único país na Europa que tinha mais pessoas morando fora da Irlanda do que dentro da Irlanda. Ela foi um net exportador de gente, principalmente para os Estados Unidos. Tem até uma frase que chama shipping back to Boston, que está mandando o cara de volta para Boston, porque era onde estavam os irlandeses, mandando para os Estados Unidos e foram assimilados muito rapidamente. Então a Irlanda, ela contou com alguns movimentos, e eu acho que o grande movimento da Irlanda, a partir da década de 70, foi quando a Irlanda ficou um país sério. Né? Ela se entendeu como uma nação, apesar de dividida, uma nação que sofreu uma guerra civil desde 1916, independência do Reino Unido, 1921, quer dizer, um processo sangrento de famílias divididas, pessoas morrendo, coisas muito sérias. E a Irlanda sempre quis ser autossuficiente. Existem algumas correntes ideológicas no Brasil que falam sempre dessa autossuficiência. Eles estão até no poder de volta agora, né? Essa autossuficiência. Pois é, a Irlanda se fechou tanto ao mundo, com políticas de tarifas enormes e uma série de outras restrições de capital, restrições de investimento, do ponto de vista também de impostos. A Irlanda chegou a ter o último bracket de imposto de renda acima de 60% e imposto de renda de empresas proibitivas, e a Irlanda praticamente quebrou. Ela não tinha mais perspectiva. E a partir da década de 70, a Irlanda passou, que essa é a lição para nós brasileiros, e uma série de revisões e de reformas estruturantes do país. Então, primeira reforma estruturante foi que a Irlanda tinha que ter, porque eram poucas pessoas, as pessoas que estavam lá, elas precisavam contar. Então elas passaram por um processo de educação muito rápido, um investimento muito grande na educação, desde a escola pré-primária até o nível universitário, mas com foco especial no ensino fundamental e médio. Isso é essencial. Obviamente, por falar em inglês, eles já saíam na corrida, na maratona, no quilômetro 15. Quer dizer, não precisava correr 42 quilômetros. Mas quando eles melhoraram e investiram em qualidade educacional, a Irlanda se tornou diferenciada porque o capital humano, apesar de pequeno, pouca gente lá, 5 milhões de habitantes, era um capital humano muito bom, de muita qualidade. Segunda reforma muito importante foi a reforma tributária que eles fizeram, em que eles reduziram drasticamente os impostos corporativos, dando oportunidade para empresas do mundo inteiro, mas principalmente empresas que conjugavam a oportunidade de pagar pouco imposto e usar o capital humano local. Apesar de não ter muito capital humano, a ideia não era fazer em grandes setores industriais com milhares de pessoas, nós estamos falando de empresas focadas em alto valor agregado. Porque eles são uma ilha.
Não tem muito espaço. Então, aquele metro quadrado, mais aquele cérebro que está associado àquilo, tem que contar muito. E o produto marginal daquilo tem que ser margens muito elevadas. Foi a cabeça do irlandês. Então, para atrair esse tipo de gente, eles reduziram drasticamente os impostos corporativos e, simultaneamente, os impostos das camadas, de todas as camadas sociais da Irlanda. Então, obviamente, isso reduziu a arrecadação do governo e o governo teve que passar por uma dieta, murchar o seu tamanho para que aquela arrecadação fosse suficiente para eles poderem existir em alguns anos. Por quê? Conforme essas indústrias que se deslocaram para a Irlanda, né? Principalmente indústrias de tecnologia, indústria de produção e lapidação de diamantes, a De Beers está lá, empresas de tecnologia, de biotecnologia, farmacêuticas, né? Empresas que contam muito em valor agregado. Até essas empresas começarem a ganhar dinheiro de novo, construírem uma estrutura e pagarem um imposto, mesmo com aquela alíquota pequena, que agora está em torno de 15%, demoraria algumas décadas. Então o governo teve que fazer uma dieta para viver dentro de da sua estrutura a sua estrutura de receita, mas acreditar que aquele impulso que aconteceu nessas décadas seria suficiente para atrair mais e mais empresas que, mesmo pagando menos impostos, mais empresas entrariam, eles teriam maior arrecadação, as pessoas seriam contratadas por essas empresas de alto valor agregado e que forneceriam funções, empregos de alto valor agregado que vem junto com salários muito elevados. O que aconteceria? Todas as pessoas, inclusive seres humanos, pagariam menos imposto do que os seus parceiros da região Europa do Norte, principalmente, que a Europa do Norte são os maiores impostos do mundo, né? E dessa maneira, a população ia enriquecer junto com as empresas que se enriqueceriam e dessa maneira iam conseguir pagar impostos menores, mas de uma maneira em que muita gente pagaria imposto pequeno, mas todo mundo no país pagaria porque não haveria pobreza. Essa conscientização fiscal, estrutura econômica, liberdade econômica e busca de uma vocação nacional foi o que deu essa grande guinada na história da Irlanda. E hoje a Irlanda é o terceiro país mais rico do mundo em PIB per capita. São $124 mil per capita.